Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e vamos à revisão do nosso ter- do nosso segundo bimestre, perdão. Então vamos lá, o que a gente aprendeu juntos aí nesse segundo bimestre? Então, primeiramente, os artigos a, an e the, tá? O que significa então cada um deles? Primeiro o a, que significa um ou uma, e o an também significa um ou uma. Qual que é a diferença? O a gente usa antes de consoantes e o an a gente usa antes de vogais. Ou seja, se a palavra começa com consoante e a gente quer dizer um ou uma, a gente tem que colocar o a antes. Se a próxima palavra começa com vogal e a gente quer utilizar um ou uma, a gente coloca o an antes. Então, olha aqui nos exemplos. Então, a book, um livro. Então, book começa com consoante, utilizamos o a. An apple. Então, apple começa com vogal. Então, antes de apple, usamos an quando queremos dizer um ou uma. A dog, um cachorro. Então, dog começa com consoante. An elephant. Então, elephant começa com vogal. Tudo bem? Então, a diferença de uso aí, vogal e consoante. E o the, ele faz a função do o, a, os, as. Então, ele significa os quatro ao mesmo tempo, tudo bem? Olha lá. The orange, a laranja. The oranges, as laranjas. The fork, o garfo. The forks, os garfos, tudo bem? Então, aqui fazendo a função do a, as, o, os. Então, ele faz a função dos quatro ao mesmo tempo, tudo bem? Dos artigos aqui é somente isso. Vamos lá. Present Perfect. Present Perfect, falar de Present Perfect sempre é complicado para um falante da língua portuguesa, porque não existe um tempo verbal semelhante ao Present Perfect na língua portuguesa, tá? Então, para que ele serve? Ele pode ser utilizado para falar de eventos do passado, mas que o tempo não importa, tá? Então, falar que já viajou para algum lugar, por exemplo. Então não importa o tempo que você já viajou para esse lugar, tá? Então a gente não pode ter um marcador de tempo na frase quando o tempo não importa, ou seja, não pode haver um ontem, não pode haver um 2 anos atrás, não pode haver 2 semanas atrás, não pode ter um marcador de tempo, porque o tempo nesse caso aqui não importa. Tá? E para falar de ações que começaram no passado, mas que ainda continuam no presente. Então, sei lá, pense em alguém que começou a estudar francês aí há 3 meses e está estudando até hoje, tá? Então, ou sei lá, alguém que começou a praticar algum tipo de esporte ou começou a praticar musculação e continua aí até no dia de hoje. Então, para falar de ações que começaram no passado, mas que ainda continuam no presente, tudo bem? Então, a gente não tem um tempo verbal semelhante aí ao present perfect na língua portuguesa que faça essas funções, tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Importante memorizar isso aqui, tá, pessoal? Se for usar o marcador de tempo, né, este não pode ter, entre aspas, sido terminado. Como assim? Então, se a gente usa um marcador de tempo com o present perfect, lembra, o nome do tempo é present. Então, eu não posso utilizar marcadores de tempo que já terminaram, marcadores de tempo do passado. Eu tenho que usar marcadores de tempo que ainda continuam. Então, por exemplo, hoje, né? Então, hoje é um período de tempo que ainda não acabou. Nesta semana, é um período de tempo que ainda não acabou. Neste ano, é um período de tempo que ainda não acabou, tudo bem? Então, se eu uso um marcador de tempo, este marcador, ele não pode ser um marcador, entre aspas, terminado, tudo bem? Por não haver um tempo verbal equivalente em português, geralmente, ou seja, não é sempre, geralmente traduzimos utilizando o passado, o nosso passado do português. Mas, em frases com since ou for, traduzimos para o presente. Lembrando que o since é o desde e o for eu gosto de traduzir para faz, né? Então, sei lá, I have studied English for 10 years. Então, eu estudo inglês faz 10 anos, tá? Ou sei lá, I have studied guitar since 2020. Então, eu estudo violão desde 2020. Não é o meu caso, tá? Só tô dando frases de exemplo. Tudo bem? Então, não é sempre que a gente traduz o present perfect para o passado no português, tá? Geralmente sim, mas se tem sim ou for presente na frase, a gente traduz então para o presente. E aí, como que a gente monta o present perfect? Então, a gente precisa utilizar have ou has, dependendo do sujeito, mais o verbo com ed, tá? Se for irregular. E se for irregular, a gente usa, então,
o próprio irregular. Professor, quando que eu vou saber quando é regular, quando é que é irregular? Não tem como, só memorizando, não tem uma dica, tudo bem? Tá, e na prova, como é que eu faço? Na prova, vai ser como eu sempre faço. Se for irregular, eu forneço para vocês o irregular. Se não for irregular, só adiciona o ED. Tudo bem? Então, via de regra, se for irregular, forneço para vocês lá no texto de apoio. Se não for, é só colocar o ED e segue o jogo. Então vamos lá. Com he, she, it, então eu uso has ou hasn't, se for uma forma negativa, tudo bem? E com I, you, we, they, eu uso have, ou então se for negativa, haven't, tudo bem? Tudo bem? Olha lá. Então, I have worked today. Então, eu trabalhei hoje. Olha lá, o marcador de tempo que ainda não terminou. Hoje. I have eaten a slice of pizza. Então, eu comi um pedaço de pizza. I haven't studied yet. Então, eu não estudei ainda. Tudo bem? Então, essas duas últimas frases sem um marcador de tempo. Aqui embaixo, os exemplos são os mesmos, com a diferença de que eu troquei para o has por conta do sujeito, tá? Então, he, she, it. Então, he has worked today. Então, ele trabalhou hoje. He has eaten a slice of pizza. Então, ele comeu um pedaço de pizza aí. Por aí vai. Tudo bem? Não sendo um pronome, ou seja, não sendo eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Não sendo nenhum desses sete aqui. Então, singular usa has, plural usa have. Então, olha lá. My brother has traveled. Tá? Se você quiser ir pelo caminho do substituir por um pronome, dá certo também, né? Então, lá, meu irmão, ele, he has. Tá? Ou então você pode ir pelo caminho do singular, que também dá na mesma. Não sendo um pronome, isso é importante. Então, my brother has traveled, meu irmão viajou, e plural usa have. Ou então, pela ideia da troca também, my brothers, eles, they, usa have. My brothers have traveled. Então, meus irmãos viajaram. Tá? Ou você pode ir pela ideia de substituir o sujeito por um pronome, ou então você pode ir pela ideia do singular plural e ver o que faz mais sentido aí para o seu estudo. Tudo bem? Perguntas. Realizar a inversão do have ou do has com o sujeito. Olha lá. Então, has she gone to the mall? Se fosse uma afirmativa, seria she has gone to the mall. Ela foi ao shopping. Mas com uma pergunta tem a inversão. Has she gone to the mall? Ela foi ao shopping. Have you eaten the cake? Você comeu o bolo? Has your brother fixed the bike? Então, seu irmão consertou a bicicleta? Olha lá, então seu irmão não é um pronome, mas por estar no singular eu uso o auxiliar has. Tudo bem? Muito bem. Então, como eu disse ali em cima, quando tiver for ou since, traduzir para o presente do português. Olha lá. I have worked here since 2020. Então, eu trabalho aqui desde 2020. Então, já não traduzo mais para o passado, tudo bem? Mas, professor, eu não poderia utilizar o presente do inglês para falar isso? Não posso. Porque olha lá, qual é uma das funções do present perfect? Falar de ações que começaram no passado e se estendem até o presente. Então eu não posso utilizar o present simple nesse caso, tá? Eu tenho que usar o present perfect mesmo, porque é regra gramatical do inglês. Olha lá, she has studied French for 4 years. Então ela estuda francês faz 4 anos. E aí eu não posso utilizar então o present simple para isso, tudo bem? Muito bem. Bom, sobre o Present Perfect, é isso, bastante informação, eu sei, tá? Então é sempre bom dar uma. é, ver essa parte aí pelo menos mais uma vez, para tirar suas dúvidas, fazer anotações, mapas mentais. Aqui eu tentei ser o mais sucinto possível, tudo bem? Para ajudar vocês. Mas não tem como ser mais sucinto do que isso, porque é meio complicado você explicar um tempo verbal que não existe, né, no nosso idioma, então a gente precisa entender uma lógica toda nova. Aí, então, eu tentei ser o mais sucinto e resumido possível, tudo bem? Vamos lá. Voz ativa e voz passiva. Pessoal, essa, essas anotações aqui estarão no desafio de vocês, tudo bem? Então, o verbo to be no presente, o verbo to be no passado, o verbo to be no futuro, os pronomes sujeito e os pronomes objeto. Então, sempre bom saber como usá-los, tá? Muito bem, vamos lá. Para que isso, ou, né, e aí continua a informação. Por que isso aqui vai estar no texto de apoio do desafio de vocês? Porque é o que a gente precisa utilizar para transformar as frases de voz ativa em voz passiva. Então vamos lembrar o que significa cada um deles. Voz passiva, o sujeito executa a ação e o agente está sempre explícito, tudo bem? Voz passiva, o sujeito recebe a ação. Nem sempre conseguimos saber quem é o agente, pois podemos explicitá-lo ou ocultá-lo, tudo bem? Vamos ver exemplos disso aí para ficar mais fácil. Estrutura.
sujeito mais verbo to be e o particípio. Pessoal, o particípio é formado pelos verbos que terminam em ed ou então pelos irregulares, tudo bem? Aqui não tem muita novidade. Vamos lá. Então, como é que a gente faz para transformar uma frase da voz ativa para a voz passiva? Então, a gente tem que analisar a frase. Então, por exemplo, olha lá. I made a cake. Então, eu fiz um bolo. Então, em que tempo que está essa frase, né? Eu fiz um bolo. Então, essa frase está no passado. Por que que é importante a gente analisar qual é o tempo verbal da frase? Porque o verbo to be, quando passar para a voz passiva, também tem que estar no mesmo tempo, senão não faz sentido, né? Então, pense em português, né? O verbo ser. Sei lá. Então, eu fiz um bolo, né? Então, quando eu for passar para a voz passiva, né? Eu tenho que ter o nosso verbo ser também no passado, tá? Então, olha lá, um bolo foi feito por mim. Não faz sentido eu falar, eu fiz um bolo e depois, quando eu passo para a voz passiva, eu falar, um bolo será feito por mim. Os tempos não batem, né? Eu tenho uma frase na voz ativa no passado, e aí quando eu passo para a voz passiva vai estar no futuro. Então eu fiz um bolo passado, um bolo será feito por mim futuro. Não faz sentido. Então a gente tem que, né, prestar atenção em qual é o tempo verbal, tudo bem? Então, I made a cake was made by me, tá? Então, o was aqui é o passado do verbo to be. Importante, perdão. Eu utilizo was ou were. Eu preciso distinguir singular e plural. Com singular no verbo to be do passado, eu uso was. Com plural, então, eu uso were. Tudo bem? E aí, então, a cake was made by me. Lembrando, então, pronome sujeito vira pronome objeto, tá? Na, na voz passiva. Ou eu posso ocultar, tá? Na prova vai estar descrito se eu quero que você explicite quem é o agente da ação ou se eu quero que vocês ocultem. Então, se eu quero ocultar, é só tirar a parte com o by. Então, a cake was made, um bolo foi feito, ponto. E aí eu ocultei, então, o agente, tudo bem? Então, com o agente explícito, by me, com o agente oculto, então a gente tira a parte com o by, tudo bem? I make cakes. Então, eu faço bolos. Olha lá, presente. Então, o verbo to be tem que estar no presente. Cakes are made by me. Uso is ou are. Preciso distinguir singular e plural. Tudo bem? Então, eu faço bolos. Bolos são feitos por mim ou simplesmente bolos são feitos ocultando aí o agente. I will make a cake. Futuro. Então, eu farei um bolo. O verbo to be também precisa estar no futuro. A cake will be made by me. Então, o bolo será feito por mim. Ou então, sem a sem um agente, a cake will be made. Então, frases parecidas, só alternei o tempo entre elas para vocês verem como se comporta então o verbo to be aí nesse caso. Tudo bem? Vamos lá. E se for na negativa, mesma coisa. Então a gente analisa qual é o tempo e aí a gente muda para a forma negativa então do verbo to be. She didn't make the cakes. Então ela não fez os bolos, tá? Então ela não fez os bolos não foram feitos por ela. The cakes weren't made by her. Perdão. Tô gravando isso aqui com uma gripe, rapaz. Perdão. Então vamos lá. Então, she didn't make the cakes. Então aí a frase no passado, ela não fez os bolos. Então o verbo to be também vai para o passado. Os bolos não foram feitos por ela. E aí eu utilizo aqui o were, porque the cakes, plural. Tudo bem? E aí, se eu fosse ocultar a parte do agente, the cakes weren't made. She doesn't make cakes, presente. Então ela não faz bolos. Então presente do verbo to be também. The cakes aren't made by her. Os bolos não são feitos por ela, tá? Ou então ocultando, the cakes aren't made. Ponto. Os bolos não são feitos. She won't make the cake. Ela não fará o bolo, tá? E aí se eu for passar para a voz passiva, the cake won't be made by her. Então o bolo não será feito por ela. Ou então ocultando o sujeito, the cake won't be made. Tudo bem? Pessoal, aqui eu coloquei poucos exemplos para o vídeo já não ficar mais extenso do que eu imagino que já esteja. Então vocês precisam olhar os exercícios que eu passei no caderno para vocês, tá? Não estou falando isso da boca para fora. Vai lá e consulta, de verdade. Lá tem mais exemplos. Tem exemplos de sujeitos no plural, no singular, passado, presente, futuro, tá? Aqui eu deixei só esses exemplos mesmo para o vídeo já não ficar
mais extenso do que já está, mas não deixe de consultar os exemplos no caderno. Lá tem mais verbos irregulares, tem verbos com ed, então para vocês se acostumarem mais a essa ideia aí da voz passiva e da voz ativa. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Bastantes informações aqui nesse vídeo, tá? Recomendo aí assistir pelo menos mais uma vez, fazendo essas anotações, seus mapas mentais, o que for melhor para vocês, tá? Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em me mandar mensagem, me procurar pela escola. Estarei disponível para ajudá-los, ok? Pessoal, desejo bons estudos e nos vemos pela escola. Bye bye!